de mim e me guia até o centro. Na tua vontade tens cuidado de mim. Eu confio em ti, Senhor. Eu dependo de ti. Toma conta de mim e me guia até o centro da tua vontade. Tens cuidado de mim. Eu confio em ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela voluntariedade daqueles que participam do reino. O seu compromisso, a sua disposição em servir através das suas ofertas, daquilo que o Senhor tem acrescentado às suas vidas. Te damos graças, Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nada nos tem faltado além daquilo que precisamos, ó Pai. Te agradecemos por esse dia, que Tu continues falando aos nossos corações, através do Renato, usando-o de forma poderosa, para que o Teu reino cresça, se fortaleça e consigamos mais pessoas para o Teu reino, proclamando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ajude-nos, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, estamos felizes, contentes, porque a palavra de Deus vai ser lida, explicada, e nós temos tido a oportunidade de ter essa moçada aqui conosco. Aqueles que estão na minha faixa etária e estiveram aqui ontem à noite, que tinha uma moçada maravilhosa aqui. Para nós é meio chocante, mas, gente, eles comunicam com o público deles. E quando você olha esses moços aqui testemunhando do Evangelho, buscando uma vida com Deus, usando o meio de comunicação da música, orem por eles e agradeçam a Deus pela vida deles, porque é o jeitão deles. Não queira que eles sejam como eu fui, como você foi, mas que Deus os use de maneira relevante nos dias de hoje. E o que eu vou falar aqui tem um pouquinho a ver com a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Eu vou pedir só que você abra ali. Quando você olha e passa a falar a respeito de igreja, você olha um gráfico mais ou menos como esse. Cada um no seu cantinho, todo mundo sentado bonitinho. Tem alguns que estão meio bravos, brigaram antes de sair de casa. Outros estão jubilosos de alegria porque trocaram o carro, ou porque foram promovidos no trabalho, ou porque os gêmeos chegaram. Que alegria! Mas está todo mundo sentado aqui, sem nenhum contato e comunicação mútua. Esse é o momento que nós entendemos fazer parte da igreja, esse mistério que estava oculto, mas que foi revelado nos dias de hoje. Então, hoje, Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. E esse mistério revelado hoje é que judeus e gentios, aqueles que não são judeus, de todas as tribos e nações, fazem parte desse corpo. E esse é o mistério hoje. Então você tem jovem, você tem um encontro de culturas,
mas estão todos inseridos no corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E esse é um momento de celebração, é um momento de alegria, que a palavra é explicada, é um momento de exortação, de ensino, de consolação. Mas há muito mais a ser revelado, e nós precisamos perceber aquilo que existe nesse mistério que estava oculto e foi revelado hoje em Cristo Jesus. A igreja não é só isto que acontece aqui, domingo às 10 horas ou às 19 horas. Nós vamos ter uma série agora no culto da família, para mostrar a essência, aquilo que está dentro desse corpo, como é que esse corpo se mexe, qual é a dinâmica do corpo de Cristo. Nós cremos firmemente que a nossa missão será cumprida nos dias de hoje, de forma relevante, de forma precisa, usando todas as facetas reveladas por Deus através da igreja, o corpo de Cristo. Mas eu quero que vocês olhem comigo agora, com muito cuidado, as afirmações que eu vou fazer. A primeira delas é que a vida na igreja, ela é desenvolvida pela prática da mutualidade. Ou seja, se você sentar aqui, todos os domingos, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, você cumprimenta na entrada, na saída e vai embora, você não vai experimentar a essência da revelação, você não vai conhecer toda a esfera revelada por Deus através da igreja. Porque a igreja ultrapassa, ela avança esses momentos de celebração, os grandes encontros, onde você louva a Deus, onde você canta e onde você ouve a pregação da palavra de Deus. Parte do relacionamento vivo no corpo de Cristo vai passar por essa troca, por essa mutualidade. E eu gostaria que vocês acompanhassem agora comigo o texto a ser lido nesta manhã. Abra sua Bíblia para Colossenses, capítulo 3, versículos 12 até 17. Você que tem a sua versão, pode abrir, fique com ela aberta, você vai acompanhar comigo esse texto e nós vamos ler juntos aqui. Colossenses, capítulo 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Ó Deus, que nesses poucos minutos estaremos olhando a Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a nós, mostrando aquilo que nós ainda não percebemos.
na dinâmica, na vida e no funcionamento da igreja. Abençoa-nos, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. 3 razões para o revestimento do cristão. É impossível você experimentar a dinâmica do corpo de Cristo, ou seja, a vida de mutualidade, sem que você perceba a necessidade de se revestir. Se você olhar aí na sua Bíblia, o verbo que está regendo toda essa porção aparece no início, revesti-vos. E a metáfora que o escritor usa aqui é aquela de você tirar uma roupa e vestir outra. Só que ele está tratando aqui do revestimento do homem interior. Você já teve a oportunidade de jogar futebol ou de andar pela chuva, pegou alguma enchente pelo caminho, molhou-se todo, barro por todo lado, e aí você chega em casa, você se lava, tira toda aquela roupa, toma o seu banho e coloca uma roupa nova. Essa é a ideia do texto. Que nós necessitamos de uma nova roupa interior. Senão nós não experimentaremos a dinâmica da igreja. Nós não teremos chance de viver a mutualidade no corpo de Cristo. E se você prestar atenção no início dessa porção, você vai verificar que primeiro ele diz para nós que nós ganhamos uma condição, uma posição. Ele inicia falando da nossa posição, depois ele vai falar do nosso procedimento. Veja só, a tríplice razão para o revestimento. Esse revestimento é feito no homem interior, pela ação do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que o Coy testemunhou aqui, que levou aquelas pessoas a dizerem, eu também creio em Jesus, eu quero me batizar, eu quero testemunhar o que aconteceu na minha vida interior. E aí ele diz, então, primeiro, veja só a posição que nós temos na igreja, fomos eleitos. Isso significa que não foi mérito seu, não foi esforço seu, não foi uma ação de inteligência própria, não foi uma iniciativa pessoal. Deus foi lá e pensou a sua vida e disse, agora você é meu. Você vai viver uma nova experiência no corpo de Cristo na igreja. Você agora está separado, você é santo. Você foi santificado através da obra de Jesus. Então agora, esqueça, deixe para trás aquela caminhada que você tinha, aquela vida que você vivia no passado. Você agora é meu. Você está separado por mim para levar uma nova vida. E Ele, Deus, é que vai garantir isso na sua vida. E olha que maravilha, a terceira razão. Você foi amado, está sendo amado e continuará sendo amado. Essa é a ideia desse verbo. Ele me amou, Ele me ama, e Ele continua me amando e continuará me amando, continuará amando a sua vida. Esta é a segurança que nós temos no amor de Deus. Um amor que não é passageiro, um amor que não depende da minha ação, do que eu faço e de como eu reajo. O amor de Deus é garantido, porque Ele garante, Ele me amou, e esse amor não é o amor humano, é o amor divino. Sabendo da nossa posição, nós então poderemos falar da mutualidade. Agora ele fala de comportamento, de procedimento, dentro da igreja. Irmãos, não haverá mutualidade, não haverá uma experiência de corpo, se nós não entendermos que nós precisamos nos relacionar uns com os outros.
Você precisa falar comigo, eu preciso falar com você. Você precisa vir à minha casa e eu preciso ir à sua casa. Aliás, eu me ofereci amanhã para almoçar na casa de um irmão. Não sei como é que ele vai falar para a esposa. Mas se não for na casa dele, a gente vai para o shopping. O shopping aqui não está cobrando estacionamento, então fica mais barato o almoço. Irmãos, relacionamentos precisam existir no corpo de Cristo. E aqui, nessa reunião congregacional, não há relacionamentos. Nós adoramos a Deus, nós nos expressamos perante Deus, nós cantamos glória a Deus, nós gritamos aleluia, aliás, poucos falam aleluia, mas tudo bem. Mas nós nos expressamos a Deus de todas as formas. Mas, vou fazer uma perguntinha. Você sabe quem está sentado atrás de você? Não olha, não precisa olhar. Agora eu vou fazer a segunda em cima. Agora olhe quem está atrás de você. Pode olhar. Tá vendo? Não tem tempo de fazer isso aqui. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Você já olhou, né? Você sabe o nome dessa pessoa? Dá uma olhada. A terceira pergunta. Você sabe aonde essa pessoa mora? Vai piorando. Você sabe, quarta pergunta. Quarta. Você sabe se ela está triste ou se ela está alegre? Sabe? Olha para ela. Não vai saber nunca. Quando a gente vem para uma reunião como essa, nós usamos uma roupa exterior. E nós escondemos tudo que está acontecendo na nossa vida. Se nós estamos bem, se nós estamos com febre, ninguém sabe. Pode ter um irmão com febre aqui, precisando de um remédio, e vai ficar aí com febre. A não ser que ele levante e peça para alguém ir lá e buscar um remédio. Por quê? Esse encontro, irmãos, não vai proporcionar a oportunidade para relacionamentos. E nós precisamos experimentar a mutualidade. Nós precisamos sair juntos. Já experimentou sair em 6 casais, 5, 6 casais? Aí 2, 4 em cada carro e tal. Aí fura o pneu do carro do outro lá. Aí todo mundo vai ajudar a trocar. Vocês já viram que a oportunidade que vai criando? Aí o sujeito vai arrumar aquele pneu, mas não tem o step estava rasgado. Aí todo mundo se mobiliza para dar um jeito para o carro continuar a andar. Mas eles estão em quantos? 6, 7, 8. Aí as coisas começam a acontecer. Aí o sujeito vai trocar o pneu lá, machuca o dedo. Aí o sujeito já vai lá, pega o algodão, o paninho, corre no vizinho, na porta lá da casa parado, pede o gelo para estancar o sangue. As coisas começam a acontecer quando nós começamos a priorizar os relacionamentos. Nós temos falado sobre a missão da igreja, está escrito no nosso marcador de Bíblia. Qual é a missão da igreja? Vamos repetir juntos? Olha, vamos ver se a gente sabe, hein? Vamos lá! Vai, missão da igreja, da borda. Não, então peraí, vamos falar. Levar o evangelho todo a todo homem. Ao homem todo, tá vendo? Levar o evangelho todo ao homem todo. Dá para fazer isso numa reunião como essa? O sujeito está lá, sofrendo de um problema de relacionamento familiar. Aí ele é convidado para vir numa reunião como essa. Você acha que alguém vai ter condições de se aproximar, saber qual é o problema? Mas se ele vai na casa do Rodrigo e da Jaque,
E ali você tem 2, 3, 4, 6, 8 pessoas. 4 casais, 5 casais. Não tem jeito. Como é seu nome? Onde você mora? Você tem filhos? Você conhece alguma igreja? Não, nunca fui a igreja nenhuma. Você já estudou a Bíblia? Não, mas eu sinto que eu preciso estudar a Bíblia. As coisas começam a acontecer. Começa a haver troca, começa a haver intercâmbio. Aí ele descobre que a filhinha dele estuda na mesma escola do outro. Eles combinam para buscar a criança. A esposa está precisando de uma ajuda especial na casa. Alguém já pode facilitar para isso acontecer. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida não pode ser mais independente. Eu fazia o que eu queria, ia onde desejava, falava com quem eu bem achava que devia falar, mas isso antes de chegar a Cristo. Quando eu fui inserido no corpo de Cristo, as coisas mudaram. Não sou mais eu sozinho. Não somos mais 2, Thaís e eu. Agora somos uma grande família. A família de Jesus. Decisões, investimentos, ações, tudo tem a ver com o corpo. E por isso eu preciso aprofundar o meu relacionamento. É fato que eu não vou conseguir fazer isso com 400, 500, 600 pessoas. Ninguém vai conseguir. Mas dá para fazer com meia dúzia, 10. Aí faz. Eu consigo me relacionar profundamente com o grupo menor. E no grupo menor, nós podemos cumprir a missão muito mais contextualizado e muito mais eficiente de apresentar o Evangelho. Você fala para entrar numa igreja hoje, são poucos que vêm. Estão horrorizados com tudo que estão vendo acontecer nos dias de hoje. Seja pela televisão, seja por esses encontros que nós temos em muitos lugares por aí. Mas na mutualidade o Evangelho se expressa de maneira poderosa. O Novo Testamento apresenta 22 princípios de mutualidade cristã. É evidente que eu não vou falar sobre eles agora, certo, Coi? Porque que os Yanomamis ficam lá, né? A não ser que passe a caça e sai todo mundo correndo atrás, larga você falando lá e vão pegar aquele javali lá. Mas aqui não tem nenhum javali passando, mas também eu não vou falar dos 25. Mas eu quero que você olhe com cuidado, depois isso vai estar na internet, na página da igreja, você pode examinar mutualidade por mutualidade. Acompanhe comigo. As 4 primeiras aparecem nesse texto. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Isso é para quem creu em Jesus. Para quem está revestido daquelas 5 virtudes. Você se coloca embaixo para suportar o irmão. É fato que tem alguns que já não conseguem mais dobrar assim como eu, já estão mais... dói. Mas essa é a ideia. Perdoar mutuamente. Isso aí é uma concessão gratuita. Eu não vou perdoar porque você merece, porque você é bonzinho, porque você fez isso ou aquilo. O perdão é incondicional. É esse o perdão que nós somos chamados a aplicar na Igreja de Jesus. Instrução e conselho mútuo. Agora acompanhem a lista que aparece aí no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, honrai uns aos outros, compartilhai as necessidades.
Aqui não vai ser possível. Praticai a hospitalidade na casa dos outros, não dá. Você tem que chamar para a sua casa. Abençoai os que vos perseguem. Alegrai-vos com aqueles que se alegram. Acolhei uns aos outros. Cooperai uns com os outros. Servi uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Instruí-vos uns aos outros. Aconselhai uns aos outros. Consolai uns aos outros. Vivei em paz uns com os outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. Saudai-vos uns aos outros. Agora, antes de ler essas 4, observe que elas são negativas. É para não fazer. Não julgueis uns aos outros. Quando nós começamos a aprofundar relacionamentos, nós vamos descobrindo cada vez mais os pontos fracos uns dos outros. Você vai saber todos os meus pontos fracos. Olha o que a Bíblia diz. Não julgueis uns aos outros. Não destruí-vos uns aos outros. Acho que tem uma versão que diz não mordais uns aos outros. Eu já vi, sim, cristão pegar uma cadeira e dar cadeirada no outro numa reunião de assembleia. Em nome de Jesus ainda, defendendo a fé. É fácil racionalizar. Não faleis mal uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Nós estamos nos reunindo com os homens às segundas-feiras para o happy hour. E grande parte, ou a maior parte desse encontro, é para que haja troca, mutualidade, conversa. Não é nada formal, nós temos um momento curto, formal, mas é onde a gente conversa, pode falar um com o outro, descobrir onde trabalha, descobrir qual é a dificuldade que está tendo, mas o grupo está ficando grande já. Você tem que escolher a mesa para poder conversar ali. Então, a mutualidade, irmãos, ela não é possível ser feita com grupos grandes. Nós precisamos nos agrupar. Quando nós nos agrupamos, as coisas vão acontecer, nós vamos aproximar mais uns dos outros. E eu vou falar dessas 5 virtudes resumidamente. Sem o revestimento, nós não vamos poder experimentar e viver a mutualidade no corpo de Cristo, gente. Esta é a pura realidade, é o que o texto está falando. Como eu disse no início, o verbo regente aqui é o revestir-vos. Depois ele começa a mencionar, suportando, embora traduzido aqui suportai-vos, perdoando, aconselhando e instruindo. Eu consigo ler aqui na Bíblia, vocês estão vendo, né? Eu tenho que ler lá, que é um pouco maior. Deixa eu mencionar a primeira delas. Olha, todas as 5 descem do alto, emanam de Deus. O relacionamento na igreja, no corpo de Cristo, ele é sobrenatural. É produzido pelo poder de Deus, não pela metodologia humana. E a primeira delas é compaixão. A ideia da palavra é aquele sentimento que brota das entranhas, do mais profundo do ser humano. Porque qual era o entendimento? Que as grandes emoções e os sentimentos vinham lá das entranhas, dos órgãos que estavam situados na essência do ser humano. Nós sabemos que é todo o complexo emocional, intelectual e a vontade do ser humano que precisa brotar compaixão. Isto é, olhar para a necessidade, olhar para a fraqueza e
se sensibilizar pelo outro. Vocês sabem, a mídia, o cinema, a televisão, literatura, não nos estimulam a isso. Nós somos estimulados à violência. Alguém te agride, devolva. Alguém falou mal de você, fale mal dele. Reaja. A mutualidade no corpo de Cristo não é como o homem se relaciona no mundo. Nós precisamos ser revestidos de misericórdia, compaixão. É um sentimento que brota no interior, mas que desce do alto. É obra divina. Bondade está ali relacionada como fruto do Espírito, uma das virtudes apresentadas em Gálatas, capítulo 5. Você se colocar na direção do bem, de fazer aquilo que é bom para o outro. O foco não pode ser desviado disto. E nós vivemos situações, a todo instante, muito fácil de perder o foco. De tudo aquilo que estivermos fazendo, nós precisamos verificar se estamos revestidos de fato de bondade. Ou há algum outro interesse, há algum outro sentimento no nosso coração. E isso emana de Deus. Nós temos estudado a humildade, o esvaziamento pleno do eu, para que eu possa olhar para o outro. Dá para perceber por que não haverá mutualidade se nós não nos revestirmos dessas virtudes? Se Deus não nos capacitar, é aquele momento que eu deixo de olhar para mim, para os meus interesses, para o meu eu, e assim eu consigo enxergar o próximo, o outro. Mas quando eu estiver sentadinho aqui no trono, não vai acontecer nada. Também já estudamos mansidão, indivíduo que abre mão dos seus direitos para poder esperar aquilo que vem na sequência. Ele depende de Deus, ele vê Deus no comando e no controle da situação. Então, ele age e reage com brandura, com gentileza. Por quê? Ele está revestido de mansidão. E por último, vamos nos tornar homens elásticos. A ideia da palavra longanimidade é grande elasticidade. Nós temos que ganhar a condição de Deus, dele nos dar a experiência de esticarmos muito, longamente, para que a gente possa ser bênção na vida do irmão. Sem longanimidade nós desistimos rapidamente. Sem longanimidade nós voltamos para o isolamento e sentamos nesse isolamento, entramos dentro do caramujo e lá ficamos, isolados. Porque não aguentamos o irmão. Ele erra uma vez, erra duas, erra três, e nós descartamos. Assim é o coração humano. Mas aqui esse revestimento me fará diferente. Eu vou ter elasticidade espiritual. Eu vou ter sensibilidade. Eu vou poder andar em paz e andar feliz no relacionamento e na troca com os irmãos. Porque eu reconheço que eu preciso. Eu sou fraco e limitado.
O meu irmão também é. Por isso, temos que ter um relacionamento mútuo de cooperação e nos aprofundar no relacionamento. O nosso sonho, a nossa oração, a liderança vem orando, vem se reunindo, para que a Igreja Batista da Borda venha a ser conhecida como uma igreja que se agrupa, que troca, que vive com relacionamentos profundos, que experimenta esse intercâmbio de experiências na dependência de Deus, esperando sempre nele. Isso pode fazer, sem dúvida nenhuma, diferença no nosso dia a dia. Ali nós seremos fortalecidos. Na mutualidade nós seremos aconselhados. Nós seremos estimulados a andar em amor, na fé. Nós seremos alertados. Nós vamos ter a experiência do perdão e da confissão do pecado. A nossa vida passa a experimentar a essência da vida no corpo de Cristo e na igreja de Jesus. E eu quero orar na expectativa que Deus produza na nossa vida 2 resultados. O primeiro deles, encurtar as distâncias. Eu preciso chegar mais perto do irmão. Nós precisamos ter a experiência de estar juntos. E isso só poderá acontecer quando nós encurtamos a distância. Como é que você vai encurtar a distância? Você já tem uma oportunidade hoje. Convida alguém para almoçar com você na tua casa. Ou então se convide. Isso é mais fácil. Mas ache uma oportunidade. Vá tomar um café com alguém. Peça orientação sobre algo na sua vida que você precisa ouvir outras opiniões a respeito do que você vai fazer. As distâncias precisam ser encurtadas. Você pode ser instrumento. Nossa expectativa para o 2º semestre é que nós tenhamos uma escola, um programa de treinamento de líderes para grupos pequenos. Você pode se inscrever. Você pode abrir a sua casa, dizendo, aqui em casa, eu quero ter um grupo. Ou você pode dizer, eu quero me preparar para ajudar a conduzir um grupo. Quebre o silêncio. Fale e ouça. Sem estas 2 ações, nós vamos continuar andando sem experimentar a plenitude da vida no corpo de Cristo. A minha oração, a minha expectativa hoje, é que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós possamos ganhar essa percepção, que não é aqui na grande concentração, mas naquelas reuniões menores, nos grupos pequenos, onde eu vou poder aprofundar os meus relacionamentos, com um casal, com 2 casais, com 4 amigos, com 3 amigos, trocar a experiência cristã. E é Deus, pelo Espírito Santo, que pode mover a minha vida e a sua vida nessa direção, de ter uma experiência que não é natural, não é do homem, mas é de Deus. Porque Ele estabeleceu a igreja, e Ele diz como ela deve funcionar, e nós precisamos depender dEle. Vamos orar, incline sua cabeça em oração. Bondoso Pai, eu te agradeço por esses momentos de reflexão na Tua Palavra. Sem a intervenção do Senhor, nós continuamos na posição que nós estamos, de acomodação, de conforto. Mas quando o Senhor intervém, quando o Teu Espírito age em nós, nós somos movidos com intrepidez para andar
e viver uma experiência que está reservada para todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Por isso eu peço a Deus que Tu nos visites, que Tu nos traga o desconhecido, que Tu nos mobilizes para experimentar aquilo que ainda não experimentamos no relacionamento com os irmãos e na Tua igreja. Eu peço em nome de Jesus. Amém.